Olá, quero deixar um versículo da palavra de Deus que encontra no livro do Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9, que diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O verso 10 ele disse: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Verso 11 que disse: E que dizia: O que vês escreves num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esminas e a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Verso 12 ele diz: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E o verso 13 ele diz: E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. O verso 14 ele diz: E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Agora imagina o que ele presenciou. E o verso 16, João disse: E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandecente. Versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis que aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. O verso 19 diz: Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Quero
falar um pouquinho, comentar um pouco sobre essa passagem, que é uma coisa muito forte, essa revelação do Apocalipse, dos quais João foi arrebatado para essa ilha chamada Ilha de Pátima. João, evangelista. A Bíblia fala no Novo Testamento de 3 João. E esse era o João, o pregador, não o Batista, mas era o João. E ele se viu pelo Espírito Santo ali, fugindo da perseguição. E ele foi arrebatado e viu as coisas que estavam acontecendo e que havia de acontecer e que tinha acontecido. Então Jesus revela a ele 3 tempos dos acontecimentos. Os acontecimentos atuais, os passados e os acontecimentos futuros que narra a palavra de Deus. Veja que ele aparece agora em glória, como os judeus queria que ele aparecesse na sua vinda já com esse poder. Mas esse poder, ele vem agora, nesta vinda dele, conforme está escrito no Apocalipse 16, a partir do verso 15, ele vem montado no cavalo branco e escrito na sua coxa direita, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E João vê sair da sua boca uma aguda espada de 2 gumes, bem afiada. Aí ele vem para fazer justiça, para combater os inimigos e cumprir-se aquilo que já está determinado. Ano, mês, dia e hora. O Apocalipse 14, o verso 20, diz o seguinte: que ele pisará o lagar da cólera de Deus e destruirá os inimigos. E o sangue desses inimigos correrão como rio e alcançará aos freios dos cavalos. Onde é que usa o freio dos cavalos? Na boca. Onde é a profundidade do rio de sangue que correrá na vinda de Cristo, nosso Senhor. Eis que venho como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. E você agora vai perguntar: quem perseguiu Jesus e o golpeou com lanças, e bateu e chicoteou, e levou ele até a cruz? Há 2000 anos atrás, já se passa agora. E essa palavra diz: até mesmo aqueles que ultrapassaram verá. Dá para entender? Eu acho que dá. Porque são os espíritos malignos, os mesmos
que o levaram Jesus na cruz e o mataram, estarão naquelas pessoas naquele dia os mesmos espíritos. Dá para entender agora? Então, essa é a guerra do Amargedon. Na tribulação, neste momento que acontecerá, a igreja não estará mais na terra. Porque a igreja salva não passará pela grande tribulação que há de vir sobre este mundo. Então, ele vem, quando ele vem, a igreja já foi arrebatada. Porque quando a igreja for arrebatada da terra, conforme a palavra diz, será iminente, será no abrir e fechar de olhos. E Jesus disse isso, que 2 estarão em cima de uma casa, do telhado de uma casa, trabalhando o exemplo. Um será tomado e o outro deixado. Mas o que foi deixado não sabe como foi, que ele não viu como o outro desapareceu. 3 estarão em um lugar, 2 será tomado, um será deixado, e assim sucessivamente. Aonde estiver o povo dele, ali será arrebatado. Louvado seja Deus. Então, essa guerra do Armagedon é a guerra que Jesus extermina os inimigos, prende o inimigo, Satanás, o Apocalipse 20, versículo 4. Ele será preso no poço do abismo. E ali estabelece o seu reino milenar. E os salvos descerão em glória para darmos continuidade ao reino milenar de Cristo aqui na terra. Por 1000 anos, Isaías, o profeta, falou desse reino milenar de Cristo. Como ele mesmo disse, que nesse reino os animais perderão a sua ferocidade. Os animais peçonhentos não terá mais veneno, as cobras, as víboras venenosas não terá mais veneno no reino de Cristo. A ursa pastará com a vaca, o leão com o cordeiro, e nenhum dano fará uns aos outros. Porque agora nós vimos que uns animais vivem para que outros sobrevivem. Quer dizer, é a alimentação do outro animal. Mas no reino milenar de Cristo tudo isso vai cessar. Que Paulo escreve dizendo que na queda de Adão e Eva, até os animais foram atingidos, mudaram o seu comportamento. Eles sobrevivem de atacar o outro, matar. Assim também o ser humano não tem amor ao seu próximo. Tudo isso há uma malignidade dentro da pessoa. E você pode perguntar por quê? Porque se tivesse Cristo, isso não aconteceria. Quem é que mata? É um espírito mau que mata. Se Deus amou o mundo a ponto de dar o filho dele sem nenhum pecado para ir à cruz, como agora as pessoas matam uns aos outros? Logo, é um espírito maligno que veio para matar, foi o que Jesus disse em João 10:10. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância.
Então, esse reino milenar de Cristo, após essa guerra do Armagedon, depois da grande tribulação, ao findar o reino milenar de Cristo, aonde o diabo está preso, os remanescentes que sobraram da grande tribulação dará continuidade à vida, que é essa vida matéria que nós temos. Mas haverá dois tipos de corpos: os salvos, que já têm corpos como os anjos, não morrerão mais, e os que restaram da grande tribulação dará continuidade à vida e povoará a terra ainda durante 1000 anos. E por recompensa viverão como as árvores que estão à beira de um riacho, sempre com a vida alongada. Então, é um reino de paz, igual Isaías disse, que a criança ainda de peito meterão a mão na toca do basilico, quer dizer, da serpente, e nenhum dano fará essa serpente, porque ela não tem mais veneno para matar essa criança, ou qualquer um adulto, que quer que seja. Mas ao findar o reino milenar de Cristo na terra, daqui para lá tem chão, hein? Estabelecerá-se novamente, ao completar 1000 anos, Satanás será solto do poço do abismo. Permissão de Deus, claro. Ele é o Todo-Poderoso. E sairá perseguir aqueles que estão vivendo ali em paz. E Jesus comandando ainda, eles serão ainda enganados pelo diabo. E ajuntarão milhares e milhares e milhares contra Cristo. O diabo ainda conseguirá, porque Deus não proíbe o ser humano. Deus não põe uma lei só, eu não quero, eu não vou, não, você que sabe, a escolha é sua. Ele não põe limite no ser humano, nada dele é obrigado, é uma escolha. Então ali se ajuntarão novamente, chamado Guerra do Gog e Magog. É a última guerra das nações aqui na Terra. Nesta guerra, nem os anjos, nem o filho guerreará contra o inimigo, mas somente o Deus, o Todo-Poderoso. Segundo a Bíblia, ele mandará fogo do céu e os consumirá. E depois disso, assentar-se-á o tribunal de Cristo, que é juízo final. Juízo final. E quem vai comparecer no juízo final? Juízo final só aparece lá os que não quiseram nada com Deus, os que não acreditaram, os que zombaram, os que se achavam que eles tinham Deus, os que mataram os cristãos, os que não aceitaram Deus de forma nenhuma, aparecerão no juízo final. Estabelecerá o julgamento. Tem 3 pessoas escaladas para sentar nesta mesa: Isaac, Jacó e Abraão. A mãe de Tiago e João pediu a Jesus: Senhor, permita-me que no teu reino um filho meu senta à tua esquerda e outra à tua direita. Mas Jesus disse: beberão o cálice que eu hei de beber? Disseram sim. Comerão o pão que eu hei de comer? Disseram sim. Mas o quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda não lhes convém prometer,
é para que eles que vencerem. Então Isaac, Jacó e Abraão já venceram, já tem lugar para sentar na mesa do tribunal de Cristo no juízo final. Mas os cristãos de Deus vão passar para o juízo final? N-A-O-T-I-O. Não. Estamos sendo julgados agora. Seu julgamento é aqui. Então, quem compareceu ao juízo final não está salvo. É só para os desordeiros, infelizmente. Os malignos. Para dizer uma palavra que ele morreu e não falou. Que Jesus disse: toda língua confessará e todo joelho se dobrará, e a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do Pai. E aí? Então eles comparecerão lá para dizer isso no juízo final. Receberão seus corpos novamente, por enquanto, e o Espírito entrará desde Adão até o último dia, nos corpos novamente. Para quem crê, né? Quem não crê já sabe. Isso é só para quem crê. Então, serão lançados no lago de fogo azul, aonde já encontra o diabo e seus anjos para todo sempre. Amém. E depois disso, abrirão os seus livros. E depois aparecerão o paraíso, dos quais o primeiro Adão, que nós somos descendentes, andava na mordomia. Você sabe por que ele perdeu a mordomia? Porque desobedeceu a palavra. E você sabe por quem foi que ele foi iludido? Pela mulher. E você sabe quem iludiu a mulher? A serpente. E a serpente simboliza o quê? O espírito do mal entrou na serpente, que no nosso entendimento era uma serpente que ela tinha pés de 4 patas. Era um dragão. E chamou Adão, depois que ele convence a Eva a comer o fruto proibido do meio do jardim do Éden, que havia 2 segredos no jardim do Éden. Deus não criou homem para sofrer em trabalho e se matar. Não. Ele não precisa disso, nós não precisamos, somos imagem e semelhança de Deus. Então, ele deu ouvido a Eva, porque Deus tinha dito a ele: olha, de todas as frutas do meio do jardim ou do jardim comereis, somente essa não. Que o dia que comeres, pecarão. E quando vocês pecarem, virão sobre vocês a morte. É por isso que a morte generalizou, passou de um a todos, por causa do pecado de Adão. Então, vai acabar. Mas não só tinha a árvore da vida no jardim do Éden. Não só tinha a fruta do conhecimento do mal. Tinha também a árvore da vida. Ela vai aparecer lá no Apocalipse. Capítulo 22, ali você já vai encontrar 21 até o 22. O novo paraíso. A vida eterna para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.